E o cumprimento à instituição se estende à escolha do tema, né? Do tema norteador de toda a discussão que aqui está sendo travada, que é as decisões dos tribunais frente à, eu diria, insegurança jurídica, né? Não a segurança, porque de fato nós vivemos num ambiente de absoluta insegurança. Os atores todos do processo eleitoral, advogados, juízes, promotores, os candidatos, pior ainda, vivem todos sem saber o dia de amanhã. Eu costumo conversar com os promotores e às vezes os promotores dizem assim: olha, eu estou aqui com uma sentença do juiz que decidiu da seguinte forma, que está em sintonia com o que o TRE decidiu ou com o que o TSE decidiu, mas eu não concordo com essa linha. O que você acha, Edson? Eu devo recorrer? Vou perder tempo? Olha, não sei. Porque hoje a decisão está em conformidade com o que o tribunal decidiu. Mas até esse recurso chegar ao tribunal, o entendimento pode ser outro. Ótimo. Né? E não só pode, como é o que de fato acontece, né, no nosso dia a dia. E isso me parece ser um descumprimento dos próprios tribunais, e especialmente do TSE, a sua missão constitucional. A professora Isabel mencionou aqui, de forma muito acertada, que o papel dos tribunais superiores, e aí se inclui o TSE, enquanto na sua competência recursal, é o de pacificação do direito nacional. Só isso para justificar a existência de tribunais superiores. Por que é que nós vamos garantir 3 graus de jurisdição, se não for para que os tribunais com competência em todo o território nacional possam pacificar a jurisprudência exatamente em todo o território nacional? Mas é exatamente ao contrário disso o que nós presenciamos no dia a dia. E aí eu não vou repetir aqui os inúmeros exemplos que o professor Adriano trouxe para nós. Não só de rompimento com a jurisprudência, como também com criação de normas. Aquele exemplo, professor Adriano, da questão de ordem criando prazo de 5 dias para as representações, na época nos deixou a todos assim enlouquecidos. Porque eu me lembro, inclusive, que o ministro Marco Aurélio, né, o senhor citou aqui uma das reações dele, mas ele teve uma outra reação, inclusive anterior a essa, que foi de dizer: nós, TSE, vamos criar prazo decadencial. Ah não, mas não é prazo decadencial, falta de interesse de agir. Aí quando disseram que era falta de interesse de agir, eu disse assim: olha, eu preciso voltar para a faculdade, eu preciso voltar para aprender de novo o que é interesse de agir, né? Aí na sequência, fixado isso, vamos aplicar já as milhares de representações espalhadas no Brasil afora. E aí é de novo, mas já ferindo uma outra garantia, que é de normas de natureza processual se aplicarem imediatamente, porém resguardados os atos processuais praticados na vigência da lei. Por uma questão absolutamente lógica. Como é que o sujeito, 3, 4, 5 meses atrás, podia ir adivinhar que o prazo para a representação seria de 5 dias e, portanto, se comportar dessa maneira? Então, o tribunal ali presta um desserviço, descumpre a sua função constitucional de estabilização das decisões. E eu não tenho dúvida alguma de que a garantia constitucional de estabilização da regra do jogo eleitoral, prevista expressamente no artigo 16, que ela não se dirige apenas ao legislador. Por óbvio. Olha, o legislador pode criar as normas que quiser, mas a sua aplicação ao processo eleitoral só se dá se transcorrido um ano. Então, quando o artigo 16 assim se expressa, ele não está nem limitando a possibilidade de legislar. O legislador pode legislar quando quiser. O legislador pode legislar na sexta-feira, véspera da eleição. E essa lei vai entrar em vigor. Mas o judiciário eleitoral é que não vai aplicá-la. Então esse dispositivo está muito mais dirigido
à justiça eleitoral do que propriamente ao legislador. E aí nós estamos vendo inúmeros episódios de legislação sancionada e em vigor dentro desse período de reserva, que é de 1 ano, sendo aplicada aos processos eleitorais. Então, eu não tenho dúvida de que nessas hipóteses nós estamos diante de decisões inconstitucionais, flagrantemente inconstitucionais. Não fosse isso, imaginem que desde 1965, que nós estamos falando de um princípio da anualidade trazido na Constituição Federal, se não me falha a memória, em 94. Né? Mas vejam que nós temos desde 1965, com o Código Eleitoral vigente, uma norma que diz que as questões de direito debatidas e decididas dentro de um processo eleitoral tornam-se pré-julgados para as demais questões semelhantes durante todo aquele processo eleitoral. Então, já naquela ocasião, o legislador ordinário se preocupou com a segurança jurídica, com a credibilidade do Poder Judiciário e das suas decisões, já lá em 1967. E aí, eu me lembro de uma decisão do TSE, que me parece que é de 92, dizendo que esse dispositivo do Código Eleitoral era inconstitucional. É inconstitucional por quê? Inconstitucional porque está repetindo o que o artigo 16 da Constituição Federal faz. Então eu não sei realmente o que nós temos que fazer para que as decisões judiciais imponham essa insegurança, essa instabilidade toda. Por que eu digo que não sei o que nós devemos fazer? Porque a legislação está posta de forma absolutamente clara. A lei diz com uma clareza absurda, mas os tribunais fazem a sua leitura de forma diversa. Traria aqui um outro exemplo, o problema da quitação eleitoral. A quitação eleitoral ficou lá aquela discussão se impede ou se não impede a rejeição das contas, né, de campanha, se impede a quitação eleitoral ou não, ficava lá aquela discussão, até que o Congresso Nacional veio e disse que só impede a quitação eleitoral a não prestação de contas. Está dito de forma absolutamente clara. E eu até digo para os senhores, né, que eu, como promotor eleitoral, até gostaria de ter a rejeição das contas como impedimento da quitação eleitoral. Confesso. Mas a minha vontade não se impõe a absolutamente nada. Muito pelo contrário. O que se impõe é a graça da lei. Mas isso é tão elementar, hein, professora? Não, elementar, meu caro Edson. É, meu caro Edson. E aí o TSE decide, nós nos lembramos, decide por 4-3 que onde a lei diz que a certidão de quitação eleitoral envolverá a não prestação de contas, não envolverá apenas, porque está lá apenas, leia-se também a rejeição de contas, porque a rejeição é mais grave que a não prestação. Olha, mas a lei está dizendo uma coisa e nós estamos abrindo uma vírgula para acrescentar um texto àquilo que foi dito. Então, quando nós temos inúmeras decisões que contrariam frontalmente o que a lei e eu não estou falando de interpretação não, porque o campo para a interpretação evidentemente está aberto, mas há situações que a decisão é flagrantemente contrária e trazendo essa instabilidade toda. Por conta disso é que eu digo que eu não sei o que mais terá que ser feito, senão para não ficar aqui nessa perplexidade toda, senão uma mudança de postura dos julgadores. Esse autocontrole, esse limite, esse chamamento, especialmente do TSE, porque o efeito disso é nefasto. A litigiosidade recursal é absurda por causa disso. Alguém que teve a sua pretensão negada nas instâncias ordinárias, óbvio que vai recorrer ao TSE, ainda que a jurisprudência neste momento lhe seja desfavorável, porque chegando lá as coisas vão mudar. O exemplo aqui do Torquato Jardim é óbvio, né? Que a gente só ri porque não fomos nós envolvidos no caso. Quem está envolvido no caso chora. Né?
E o advogado, eu costumo brincar, né, com os colegas advogados, que eu sou muito feliz por não ter um cliente imediato, né, lógico, porque o nosso cliente é a sociedade. Mas essa sociedade não está organizada para eleger um representante para ficar lá me cutucando todo dia perguntando, né, o porquê disso, o porquê daquilo. Porque neste caso, como é que explica? Como é que explica uma coisa dessa? O cliente vai debitar isso na incompetência do advogado, que no caso, obviamente, não era a situação. Então, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, principalmente do TSE, não tem dúvida de que é a única solução que nós teríamos. Lógico que a doutrina pode contribuir para isso, sendo incisiva, sendo contundente ao criticar todas essas decisões que trazem essa instabilidade toda. Bom, mas vejam bem, depois de fazer aqui essa introdução, só mesmo para reforçar aquilo que já foi dito pelos meus intercessores, eu enfrentaria aqui muito rapidamente mesmo o tema que me pediram, que era de fazer aqui uma rápida consideração a respeito das ações eleitorais, das inúmeras ações eleitorais que são propostas envolvendo, não raro, os mesmos fatos, né? E aí eu vou só lembrar os senhores aqui que nós temos na legislação eleitoral a possibilidade de veiculação de um mesmo fato em inúmeras ações. Eu começaria, por exemplo, lá pelo artigo 41A, que é um exemplo bom. O artigo 41A, a compra de votos, também chamada de corrupção eleitoral. Esse fato que caracteriza e tese o artigo 41A pode ser veiculado na representação especial, que pode ser proposta logo que o fato acontecer e cujo prazo decadencial agora disciplinado é a diplomação, que acontece lá no mês de dezembro. Muito bem, o fato aconteceu, o legitimado propõe a representação. Passado um tempo, vem a diplomação, a ação ainda não foi julgada e na letra da lei até ontem, né, como se diz até ontem, até 2013, a partir da diplomação, prazo de 3 dias para o recurso contra a expedição de diploma. E estava lá o 262 do Código Eleitoral prevendo, na época, a possibilidade de recurso contra a expedição de diploma para arguir a hipótese de compra de votos. Aí o legitimado propõe também o recurso contra a expedição de diploma, porque ele tem uma tramitação toda diferenciada, né, sui generis, que sobe direto à instância superior, e aí o sujeito tem, né, o sujeito ativo, o legitimado, tem a esperança de que ela seja apreciada e julgada mais rapidamente. Mas não conformado com aquilo, nesse mesmo prazo aí, mais estendido de 15 dias, tem a ação de impugnação do mandato eletivo, que de novo a Constituição diz que pode ser nela veiculada a corrupção. E o legitimado, então, inseguro, querendo dar uma resposta, né, ao seu cliente ou o Ministério Público à sociedade, vai lá e propõe essa impugnação do mandato eletivo. Então nós vamos ter 3 ações em curso, uma representação, um recurso contra a expedição de diploma e uma AIME, veiculando o mesmo fato. E eu nem diria que seriam compras de votos envolvendo situações diferentes. Não é porque aqui comprou o voto do Antônio, ali comprou da Maria e lá do João. Não, há o mesmo fato, envolvendo as mesmas pessoas. 3 ações propostas. No passado, ainda havia uma certa explicação para isso, porque havia aí uma incerteza muito grande quanto à possibilidade de a representação terminar com uma decisão de cassação do diploma, por causa daquele problema lá de que a investigação judicial não previa cassação de diploma, ao contrário, previa que, sendo julgado depois das eleições, só tinha o efeito de declarar e impor a inelegibilidade. Então, naquela época lá, onde havia essa incerteza, a gente até compreendia, mas a partir da certeza doutrinária e jurisprudencial de que a sentença na representação imporá a cassação do registro ou do diploma, qualquer que seja o momento que ela for proferida, não há mais nenhuma explicação. Pois bem, 3 ações versando sobre o mesmo fato, e a jurisprudência vinha dizendo, ou vem dizendo ainda, o quê?
que não há litispendência entre essas ações. Olha, e nesse ponto até nós podemos dizer que há relativa segurança jurídica. Né? Para não acertar, tem a segurança jurídica, porque a jurisprudência vem dizendo desde sempre, né, desde quando eu pesquiso isso, quando eu me dedico a isso, que não tem a litispendência. Não tem litispendência por quê? As mesmas partes, o mesmo fato, causa de pedir, etc. Mas a causa de pedir próxima e o pedido é diferente, porque numa é pedido de cassação do registro, na outra é desconstituição do diploma, e na outra é desconstituição do mandato. Olha, no final das contas, qual é a pretensão deduzida? A pretensão substancial deduzida é qual? É de interrupção da campanha ou da desconstituição do mandato ao final das contas, inclusive porque cassação do diploma depois que o sujeito já tomou posse vai implicar em desconstituição do mandato. Então, como a finalidade é absolutamente a mesma, eu não consigo me apegar a esse formalismo exagerado de dizer que porque as palavras são diferentes, o pedido será diferente, a causa de pedido é diferente. Então, neste ponto, eu não tenho dúvida nenhuma e quero ver o tribunal mudando a sua jurisprudência, aí sim, para impor a litispendência dessas ações. Nesse caso, que está em julgamento do TSE, naquela sessão em que o TSE recebeu e mandou processar a AINE em face da candidata vencedora das eleições presidenciais, houve alguma discussão a respeito disso, que não foi à frente e não se concluiu, mas houve alguma discussão e adentrou numa outra questão que me parece bastante complicada e que faz aí uma inversão total do que nós conhecemos a respeito de litispendência, de conexão, de continência, que era diante de 2 ou 3 ações, e se no meio delas uma for a AINE, que tem assento constitucional, ela seria a prevalente e as outras não. Olha, alguém propõe porque é lógico que a AINE será sempre a última. É lógico que ela é a última, porque ela é nos 15 dias posteriores à diplomação. Então, se nós estivermos diante de 2 ações, entre elas uma AINE, a AINE é a última. Sim, mas é a última, mas como ela tem assento constitucional, ela é que continuaria e se extinguiria aquela primeira. Olha, não é assim que as coisas se passam. E não me parece ser suficiente o argumento de que a ação tem assento na Constituição. O fato de ter assento na Constituição não significa, na minha visão, que ela tenha que se sobrepor a uma outra que foi proposta adequadamente e que está em curso. Se ela repete a ação anteriormente proposta, não há razão nenhuma para que ela sobreviva à anterior. Essa é uma questão. Agora, há outras questões que vão exigir, na minha visão, solução diversa, que é quando nós temos 2 ou mais ações envolvendo o mesmo fato, porém, envolvendo o mesmo fato e às vezes até o mesmo pedido, a mesma causa de pedido, o mesmo pedido, porém, com autores diferentes. E como nós sabemos, as ações eleitorais têm legitimação concorrente. Ministério Público, partidos, coligações e candidatos. Então é possível, e a experiência mostra isso com alguma frequência, que uma mesma questão, um mesmo fato, é submetido à apreciação da Justiça Eleitoral pelo Ministério Público e por candidatos e partidos. Em tese, nós podemos ter centenas. A partir do momento que tem legitimidade do candidato, se nós temos 200 candidatos, nós podemos, em tese, ter 200 ações. Então, estamos veiculando os mesmos fatos, fazendo igual pedido, mas nós temos partes diferentes. Aí não é o caso, né, de se extinguir as ações. Muito pelo contrário, seria de processamento de todas elas, com conexão ou continência, conforme for a hipótese, né? Porque não há
conveniência da jurisdição que a primeira ação se sobrepõe às demais para impor a extinção das demais. Alguém diria, mas não é mesmo o caso porque as partes são diferentes. Eu até não me apegaria tanto a essa questão das partes, porque nós sabemos que essa legitimação é aquela legitimação extraordinária, em nome da sociedade, em nome do interesse público da lisura das eleições. Então, a legitimação aqui, ela não é do sujeito candidato, do sujeito partido, do sujeito coligação, como que disponível a ele. Tanto é que se ele desiste dessa ação no curso, essa desistência não leva, e não pode levar mesmo, à extinção do processo, porque remanesce o interesse público de lisura das eleições, que a demanda traduz. Então, eu até nem me apegaria muito a essa questão da diversidade de partes, mas é do inconveniente para a jurisdição de nós extinguirmos as demais e mantermos apenas a primeira, porque pode ser que aquela primeira não esteja devidamente articulada e devidamente instruída para a defesa do interesse público de lisura das eleições, que é a finalidade principal da ação eleitoral. Então, para essas hipóteses, não tem dúvida de que nós estaríamos aí diante de mera conexão ou continência, conforme for a situação. E eu traria aqui, não sei se isso adianta alguma coisa, professor, porque, como nós acabamos de dizer, e vou só citar isso para a gente acabar mesmo, né? O meu compromisso já está quase sendo descumprido. Não sei se vai adiantar muita coisa diante daquilo que a gente disse aqui, que a letra da lei costuma não resolver as coisas. Mas essa reforma eleitoral que teve aí, né, e um parêntese, quando foi editada a Lei 9.504 em 97, nós todos nos enchemos de esperança de que nós teríamos uma lei perene e que em torno dela nós construiríamos doutrina e construiríamos jurisprudência, tornando o processo eleitoral previsível. E devagarinho o legislador foi emendando. Em 99 veio a mudança de um artigo, depois em 2006 uma mudança profunda, em 2009 outra, mas agora uma mudança profunda. Então equivale a ter uma nova legislação. Isso é uma festa para a doutrina, né? Que tem que ficar escrevendo e escrevendo. Mas enfim, nessa última mini reforma, nós tivemos a introdução do artigo 96D, que vai dizer mais ou menos isso. Está dizendo que serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. É o que o Código de Processo Civil já diz desde sempre, né? O ajuizamento da ação eleitoral por candidato do partido não impede a ação do Ministério Público, também o que já diz a legislação desde sempre, consagrando aqui a legitimação concorrente. E aí vem aqui uma outra novidade, que no parágrafo 2º, se proposta a ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. Então nós temos aqui uma ação posterior que não estaria sujeita à litispendência, porque com parte diversa, óbvio, é parte diversa, pressupõe parte diversa na medida em que diz que ela será litisconsorte. Uma ação que está em andamento e que então se imporá a ela também o efeito da conexão, será apensada ao primeiro feito, com aquela parte sendo admitida como litisconsorte. De qualquer forma, me parece que esses dispositivos vão ao encontro daquilo que nós entendemos como uma maior racionalidade das ações eleitorais. O que nós temos que ver a partir de aqui é se tudo isso será devidamente observado. O prazo que eu impus a mim mesmo já se esgotou. Vou agradecer mais uma vez a atenção de todos, o convite feito pela instituição, e também me colocar à disposição para os debates, se bem que eu imagino que a essa altura não haverá forças.
Eu aceito a sugestão do Dr. Edson Rezende, que é um exímio e dedicado representante do Ministério Público, um trabalho lindo na Justiça Eleitoral, pela seriedade, pela persistência nas convicções, mas eu agradeço a lembrança de que o direito à alimentação é constitucional, né? E, portanto, os que tiverem interesse de fazer perguntas farão por e-mail. Eu passo a palavra à professora Patrícia Henriques, e ao fazê-lo, quero agradecer a ela. A professora Patrícia é uma grande empreendedora e os eventos que ela promove são de alta qualidade e merecem um elogio assim bastante afirmativo, porque ela não só produz seminários, como também livros organizados e com convidados para palestras da melhor qualidade, como os dois aqui presentes, que eu volto a mencionar como insignes representantes da cultura jurídica brasileira. Então, professora Patrícia Henriques, renovação da minha admiração, apoio e agradecimento, que vai à sua instituição, Faculdade de Direito Milton Campos. E a professora Patrícia encerrará logo depois que ela falar o que for devido. Bom, eu queria também agradecer a presença de todos, agradecer especialmente ao desembargador Almeida Melo pelos elogios.